Salve, meus amigos, Aristeu Parreiros, aqui falando com vocês. Vim trazer mais uma reflexão para a gente poder meditar e ser pessoas melhores, buscar ser melhor sempre. A gente pode conhecer e definir a educação de uma pessoa pela maneira com que ela discorda de você. A gente, para nos relacionar bem com outras pessoas, a gente não precisa concordar sempre com elas. Na verdade, é até saudável a gente expor nossas opiniões, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm ambições diferentes, gostos diferentes. E não tem nada de errado a gente discordar. Claro que a gente sempre procura estar perto de pessoas que têm afinidades, né? Porém, quando a gente encontra com alguém que pensa diferente da gente, é saudável. Eu sempre penso que isso me enriquece quando eu ouço opiniões diferentes das minhas. Porém, a maneira com que eu concordo, concordar é fácil, né? Mas porém a maneira com que eu discordo não me dá o direito de ser agressivo, não me dá o direito de ser hostil com a pessoa, por mais que a opinião da pessoa seja totalmente diferente. E sim, mas me dá o direito de expor também a minha opinião, para assim a gente, quem sabe, os dois poderem balancear e tirar uma conclusão melhor. Eu saí dali com uma opinião melhor do que a que eu tinha e a outra pessoa também. Mas isso cabe a mim. Não me dá o direito de ser hostil com a outra pessoa. A gente vê muito isso hoje, as pessoas debatendo de uma forma hostil, né? Na política, no futebol, no esporte, né? Até mesmo na cultura. Pouco tempo atrás, alguns aninhos atrás, a gente teve algumas polêmicas dentro da cultura. Eu me expunho muito, né? Porque eu sou artista também, e coloquei muito a minha opinião do que eu penso, do que eu achava daquelas manifestações, e eu fui muito hostilizado. Infelizmente, eu ouvi muita opinião hostil, muita opinião contrária minha, algumas muito hostis e ofensivas. Essas eu tive que realmente apagar e deletar das minhas redes sociais e bloquear as pessoas, porque a gente também não é obrigado a ficar sendo maltratado, né? Quando eu estou sendo maltratado, eu me retiro. Como eu não queria me retirar da minha rede social, eu retirei a pessoa, tá? Mas houveram várias pessoas que tiveram opiniões diferentes da minha, opiniões muito firmes, opostas da minha, e eu respondi de forma elegante e de forma educada, porque é assim que tem que ser. E por mais que eu não concorde com a opinião daquelas pessoas, né, claro que me fez pensar, repensar sobre as minhas opiniões e amadurecer algumas delas, mas por mais que eu não concorde com opiniões de algumas das pessoas que eram completamente opostas às minhas, eu respeito e defendo o direito delas estarem expondo as opiniões dela, porque é isso que a gente prega dentro de uma democracia, né? Dentro de uma sociedade saudável, dentro do que eu acredito de uma sociedade saudável, uma sociedade democrática, que a gente precisa e deve sim colocar as nossas opiniões. Claro que a minha opinião não pode... opinião ou liberdade de expressão, né, não pode passar por cima do respeito que eu preciso ter por outra pessoa, tá? Aí eu estou perdendo a minha razão, acabo comprometendo o meu direito de estar me expondo, né? Hoje em dia as pessoas falam muito sobre cancelamento e tal. Eu não sou 100% a favor disso, porque acaba tendo um cancelamento muito seletivo, né? Eu gosto de você, eu não gosto de você, então eu finjo que não escutei, eu vou lá e cancelo. Porém, a gente precisa, eu sempre falo que a minha ideologia é o respeito, então eu preciso respeitar a opinião do outro, por mais que ela seja diferente. Ouvir uma opinião que é igual à minha é muito fácil, é muito gostoso, é agradável. Arrumo uma opinião que é cúmplice à minha, né? Uma posição de outra pessoa que acaba sendo cúmplice, né? Muitas pessoas acabam pedindo a minha opinião ou a sua opinião, e elas não querem ouvir de verdade a sua opinião, elas querem um cúmplice. Elas querem uma aprovação daquilo que elas já têm dentro da cabeça delas que elas querem fazer e não estão 100% seguras, e elas querem uma aprovação, querem cúmplice, né? Querem cumplicidade na opinião, na decisão delas. Mas é muito saudável quando eu apresento uma opinião e a pessoa vem com uma opinião contrária, eu ouço e me ajuda a refletir, me ajuda a pensar melhor.
Então a gente precisa ter sempre essa postura, buscar sempre essa postura. Existem opiniões que nos incomodam demais, né? Existem coisas que são realmente muito além, vai além do bem e do mal, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de coisas que são extremamente antissociais, que vão além do respeito, coisas que eu prezo, né? Família, saúde, a gente precisa respeitar a opinião das outras pessoas, a opinião religiosa de outras pessoas, por exemplo. Então, para concluir aqui essa reflexão aqui com vocês, meus amigos, a gente sempre precisa e deve colocar as nossas opiniões, mas dentro de um limite que é o respeito e a moralidade, né? Respeitar a integridade moral da outra pessoa, a integridade física, obviamente, respeitando a integridade intelectual da outra pessoa, porque ninguém é mais do que ninguém, porém tem pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento. Então, por de repente uma pessoa não ter determinado conhecimento que eu tenho, eu não posso ridicularizar a pessoa ou hostilizar a pessoa por causa disso. Tá? Então, às vezes a gente tem essa diferença de conhecimento, como tem pessoas que sabem muito mais, têm muito mais conhecimento do que eu, e em algumas áreas, eu em outras áreas, e vai ter outras pessoas assim também com um pouquinho menos de conhecimento do que eu, e mais dentro da cultura, do esporte talvez, e dentro de outras áreas a pessoa tem muito mais conhecimento. Então a gente não pode tá ridicularizando a pessoa por causa de que eu sei um pouquinho a mais do que outra pessoa, né? Então está dentro do limite do respeito e, claro, dentro da legalidade, né? A gente pode até sim, claro, questionar, devemos questionar as leis, mas com muito cuidado com o que a gente fomenta. Então, a maneira com que a gente discorda ou que alguém discorda da gente mostra muito a nossa pessoa, o nosso nível de educação. Tá bom, meus amigos? Queria trazer aqui um pouco dessa reflexão, espero ter ajudado aí. Escreve aqui nos comentários o que vocês acham disso, o que vocês pensam disso, vocês concordam, se vocês discordam, e de que maneira a gente discorda, isso vai definir quem a gente é, tá bom? De que o nível de educação que a gente tem, e se fez sentido para você, se acha que pode ajudar para alguém, manda, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, e me segue também nas outras redes sociais, para a gente poder estar se conhecendo melhor e trocando mais ideias. Valeu, galera, abraço!